salve a todos do canal Detetives Vascaínos, por aqui sextou, ótima sexta a todos. Estou entrando no ar para trazer as notícias do Vascão da Gama, que tem problemas para o jogo de amanhã contra o Internacional. Neste boletim eu vou te contar todos os problemas, os desfalques de última hora que obrigaram o Renato a mudar aí o esquema de jogo e tudo sobre este duelo. Óbvio, vou trazer um convidado diretamente de Porto Alegre que vai te colocar a par de como chega o Internacional do Paulo Pesolano. Por lá também tem desfalques importantes, um jogo muito disputado em que ambas as equipes precisam de um resultado positivo. Então, já, muito jornalismo no ar para você. Mas antes eu te faço aquele pedido especial de sempre. Já larga o dedo no like aí, dê uma compartilhada nesse vídeo, dê uma hipada nos vídeos. Muito importante você sinalizar isso para o YouTube, para que os nossos vídeos, esse projeto, estejam cada vez crescendo na plataforma e com isso novos inscritos façam parte aqui deste canal. Muito obrigado. Bom, meus amigos, em relação ao Vasco que pega amanhã o Inter lá no Beira-Rio, jogo às 18h30, a delegação do Vasco embarcou no início da tarde para Porto Alegre, já está por lá, e na bagagem levou muitos problemas. Desfalques importantes do time do Renato Gaúcho. Se já não bastasse as ausências do capitão e líder do time, o volante Thiago Mendes, e do meia Rojas, ambos cumprindo aí suspensão automática por cartão, hoje foram confirmados novos desfalques de última hora. São eles os atacantes Adson e o Spinelli e o lateral Paulo Henrique, que faz parte da lista de pré-convocados do Ancelotti para a seleção e estava ansioso para fazer essa partida aí, mas vai ficar de fora. Sobre Adson, o jogador seria titular nesta partida, já que agradou quando foi colocado logo no início no jogo passado contra o Atlético Paranaense. Só que por ele ter ficado muito tempo parado por conta de uma cirurgia e estar sendo colocado nos jogos agora, se achou prudente preservá-lo, já que ele acabou sendo obrigado a entrar na etapa final contra o Paysandu, pelo fato do Vasco ter complicado aquela partida. E aí, meus amigos, ele apresentou uma fadiga muscular, mas sem lesão aparente. E o Renato, inclusive, lembra? Ele até reclamou do time, daquela situação de ter feito jogo duro com o Paysandu, já que ele esperava usar esse jogo contra o Paysandu para descansar os seus principais titulares, por conta justamente desse duelo contra o Inter nesse sábado. E ele acabou sendo obrigado a colocá-los em campo. Como o Vasco tem também um jogo importante pela Sul-Americana na próxima semana contra o Olímpia, lá fora no Paraguai, jogo decisivo, e outros jogos no Brasileirão, achou por bem deixá-los de fora. Em relação ao Spinelli, que vinha sendo ali um novo comandante do ataque, havia ganho aí a titularidade, a filhinha dele nasceu de ontem para hoje lá na Argentina, e por isso o jogador foi liberado para acompanhar este nascimento. Já o PH sofreu, como vocês sabem, uma pancada muito forte no tornozelo direito na partida contra o Paysandu. E os exames de imagem apontaram ontem uma entorse leve no local. Mas o atleta ainda sente dores e desde já vem fazendo tratamento intensivo. A outra ausência já era esperada, que é o cuiabano, né? O lateral esquerdo já não vinha atuando por conta de dores na coxa. Clinicamente ele já está recuperado, mas ainda não se sente confortável para jogar. Está sem confiança. Então, como ele tem um histórico de lesões, se achou prudente acatar o momento do jogador e preservá-lo até ele se sentir apto e com confiança para retornar aos gramados. Com essas mudanças de última hora, meus amigos, o Renato, que ontem tinha uma equipe já definida em mente, vai ter que alterar sua formação inicial. E as dúvidas são justamente aí na parte ofensiva, com os desfalques do Adson e do Spinelli. A gente vai dar aqui um provável Vasco, mas eu vou pontuar algumas considerações. O Vasco que está se desenhando ali seria o Léo Jardim, o Pumita, o Cuesta, o Robert Renan e o Lucas Piton. A meiuca ali com o Barros, o Hugo Moura sendo capitão, Nuno Moreira, Marino, o David e o Andrés Gomes.
Aí a gente tem que dar uma pontuada. Não vai ser surpresa se o Tietê for colocado na equipe ali no meio. E com isso o técnico abrindo mão de uma das peças ofensivas. Provavelmente o Nuno ou o Marino. Enfim, essa é uma possibilidade aventada por conta justamente dessa situação que aconteceu com o Adson. O Renato treinou estas opções. Resta saber qual que ele vai colocar em campo logo de início. Porque o Renato faz muitos treinamentos, às vezes colocando jogadores, mas isso não quer dizer que ele começa o time logo de cara. Ele às vezes faz isso para que possa colocar no decorrer do jogo. Eu sempre digo, do Renato a gente pode esperar tudo. Bom, essas são as informações do Vasco e é todas as possibilidades envolvendo essa partida com esses obstáculos aí, grandes obstáculos que o Renato vai ter no meio do caminho. Bom, mas agora chegou a hora de a gente destacar o Internacional. O Internacional está com 18 pontos, o Vasco está com 20. Eles estão encarando esse jogo como um jogo de 6 pontos, porque precisa pontuar, subir aí sobre o Vasco. E a vitória é importantíssima jogando em sua casa. Mas o Internacional vem aí de um ano muito irregular, mas tem dúvidas também para essa partida, tem desfalques sérios. Mas quem vai nos colocar a par de todas as informações do time do Paulo Pezzolano é o meu amigo Felipe Duarte, grande repórter, setorista do Inter, pelo grupo RBS. Felipe, seja muito bem-vindo. O que você tem para nos contar? Fala, Marcos, tudo certo? Prazer estar participando com você para atualizar as informações do Inter, né? Para esse jogo desse sábado, aqui em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, jogo em que o Inter continua tentando melhorar sua campanha como mandante, é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro, largou muito mal no Campeonato Brasileiro, perdeu jogos que em tese, né, seria favorito contra a Bahia, contra a Mirassol, contra o Atlético Paranaense. Em contrapartida, a campanha do Inter como visitante ela é muito boa, então agora esse contrassenso, o Inter tenta melhorar o seu rendimento diante de um torcedor que está um pouco desconfiado, embora o Inter venha, né, de uma reação no Campeonato Brasileiro, mas ainda está muito próximo da zona de rebaixamento, apenas 1 ponto separa o Inter, curiosamente, do seu rival do Grêmio. Para essa partida exclusivamente contra o Vasco, o técnico Paulo Pezzolano não vai contar com a dupla de zaga que vinha sendo a titular. Félix Torres e Vitor Gabriel receberam os terceiros cartões amarelos contra o Curitiba, mas ao mesmo tempo ele contará com o retorno do experiente Gabriel Mercado, zagueiro argentino com experiência de Copa do Mundo, volta de uma lesão muscular e, se é bem verdade, o Inter ganha o retorno desse importante jogador por elenco, uma das lideranças do vestiário, ele também não tem ritmo de jogo, né? Tá afastado desde o mês passado. Ao lado dele, ao que tudo indica, o escolhido será Juninho, zagueiro canhoto, para ser o zagueiro pelo lado esquerdo. De resto, a repetição do time que venceu o Fluminense, que empatou com o Curitiba fora de casa e que deve ter a seguinte formação: Rocher no gol, lateral direito Bruno Gomes, a dupla de zaga, portanto, composta por Mercado e Juninho, sendo o lateral esquerdo Matheus Bahia, a dupla de volantes com Vijagra, Bruno Henrique, um garoto Alex, um jovem meio atacante revelado na base do Internacional, que ganha essa disputa particular com o Vitinho momentaneamente, Carboneiro centralizado como um meio atacante, na frente dele o Alejandro, centroavante, que ganha essa disputa, né, de Borré, e pelo lado esquerdo o Bernabé, que está sendo a figura do Inter nessas últimas apresentações, é um lateral esquerdo de origem, mas que nesse novo modelo de jogo adotado pelo técnico uruguaio, o Bernabé é um ponta, né, um atacante pelo lado esquerdo, tem feito muitos gols, participado de construção de gols na Copa do Brasil, foi assim, por exemplo, contra o Atlético. Então é um Inter que, de certa forma, reagiu nesses últimos jogos da temporada, mas que tem ainda gera uma certa desconfiança junto ao seu torcedor. E a se destacar, né? Jogadores importantes que têm um dos maiores salários do vestiário e que hoje estão no banco de reservas. Borré, que embora tenha feito 3 gols nos últimos 3 jogos, ainda é reserva, perdeu essa posição para o Alejandro. E o Alan Patrick, que camisa 10, capitão, talvez a grande figura técnica do time, mas que vive uma fase e que nessa nova forma de jogar, um time mais vertical, mais reativo, que aposta muito mais no contra-ataque, perdeu a vaga para o Carboneiro, que deixa de ser o ponta esquerda para ser o meio atacante. São essas informações do Inter, que vai reencontrar o Vasco e particularmente vai reencontrar Renato Portaluppi
ídolo gremista que retorna aqui em Porto Alegre. Valeu demais, Felipe, pela sua participação aqui no canal Detetives Vascaínos. Como vocês podem ver, meus amigos, aqui é jornalismo sério. Eu trago as informações do Vasco e eu trago um setorista do Inter para falar sobre o nosso adversário. E você, tá confiante mesmo com esses desfalques que o Vasco saia de lá com um bom resultado? Então, ó, comente, participe, vamos interagir juntos. Amanhã está de volta. Até lá!